A minha mãe é filha de italianos. Meu avô veio naquela migração de italiano que vieram para o Brasil, substituir aí os escravos naquela época, certo? E quando chegavam aqui, mandavam direto para o interior. Meu avô chegou aí, mandaram ele direto para Santa Ernestina, na Araquarense. Só que meu avô, na Itália, ele era açougueiro. E chegaram aqui e mandaram ele para a roça. Mas aí ele não se deu bem na roça, trabalhou uns tempinhos ali, arrumou um dinheiro e foi para São José do Rio Preto. Lá ele montou um açougue. Agora eu já vou passar para o meu pai, hein? Depois eu falo da minha mãe. Muitos fazendeiros foram para Potirendaba e tinha muito serviço em Potirendaba, de marceneiro. E meu avô foi para lá. Carregou toda a turma para lá. Aí lá que meu pai conhece minha mãe. E o meu avô italiano não queria que ela namorasse com meu pai, porque meu pai era negro. E aí meu pai pegou minha mãe e se mandou para cá. Chegou aqui e se casou nas Perdizes com a minha mãe. E aí que nasce minha irmã. Somos três, éramos quatro. Mas meu irmãozinho faleceu. Foi quando nós viemos para São Miguel. E a nossa vinda para cá, justamente parece que para aliviar um pouco a minha mãe e meu pai, que ficaram muito tensos, talvez por causa disso. E emprego. Isso foi quando? Foi em 34, ainda tinha aquele desemprego da Revolução de 32. Ele veio para cá porque aqui não tinha mão de obra especializada para dragagem de areia no Tietê, então foi uma oportunidade para ele. Entrei em 37 no grupo escolar, que era 7 anos. O nosso horário de aula combinava com o horário dos trens, para as professoras virem e voltar. Tinha o trem que chegava aqui 8 horas da manhã, tinha outro que chegava 2 horas da tarde e outro 6 horas da tarde, era o último trem. Então as professoras vinham e na volta elas tomavam o trem que ele cruzava aqui em São Miguel, que vinha de Jundiapeba, cruzava em São Miguel, elas tomavam o trem de volta para a cidade. A não ser a dona Silvia Lapena, que foi minha professora de 4º ano escolar. Essa era de São Miguel, que era casada com Lapena. Essa foi uma das primeiras professoras aqui em São Miguel, que é esse móvel que eu tenho dela de recordação. Naquela época, para você ingressar no ginásio ou no Senai, você tinha que fazer um ano de preparatório, que chamava curso de admissão. Se você não tivesse esse curso, você não entrava no ginásio, não entrava no nada. Eu, como meu pai não podia pagar ginásio, que naquele tempo era pago, tinha um ginásio em São Paulo, mas tinha um ginásio. E quem entrava no ginásio não pago em São Paulo? Não preciso falar, preciso? Então, como meu pai não podia pagar ginásio, e ele trabalhava na nitroquímica, aí a nitroquímica montou o Senai em São Miguel, para os filhos dos empregados só. E como eu era filho de um empregado, eu ingressei no Senai. Me formei no Senai, ferramenteiro mecânico. Aí trabalhei 1 ano na nitroquímica, fui embora porque não me dei com a ditadura daí. E trabalhei o resto da minha vida sempre pelo Brás, Bom Retiro, que também tinha muita indústria. Quando eu entrei no Senai, eu conheci o irmão da Diva, que tinha a mesma idade minha. Eles tinham vindo de Ribeirão Preto para trabalhar aqui na nitroquímica. E em 1954 eu me casei. 29 de maio de 54. Eu vivi 46 anos, 46 anos com a Diva. Tive 2 filhas só. Bom, a minha Diva era uma guerreira. E aí o maldito do câncer pegou minha mulher. Aí eu desabei. Ela faleceu com 64 anos. 64 anos.
São Miguel nasceu mesmo em 1560, 4 anos depois, 6 anos depois da fundação de São Paulo. Por que que foi em 1560? Porque existia Santo André da Borda do Campo, né? Que foi a primeira vila aqui de São Paulo, no começo da Baixada, né? Aí começa o quê? Começa os jesuítas saírem para as aldeias, né? Para começar a catequizar os índios. O que aconteceu? Aconteceu que precisava povoar São Paulo, ali a vila do Pátio do Colégio. Então o Nóbrega pediu ordem para o rei para transferir a vila de Santo André para São Paulo, para povoar São Paulo. E houve um pequeno atrito, digamos assim, entre esses brancos e os índios que estavam lá em torno, né, da igreja que fundou, Pátio do Colégio, na verdade, onde foi a fundação de São Paulo. E aí alguns grupos começaram a sair de lá, né? E um grupo de índios, os Guaianazes, vieram para São Miguel Paulista e outro grupo de indígenas foi para o que a gente chama de Pinheiros. Então esse foi a origem, né, desses 2 primeiros bairros da cidade de São Paulo. São Miguel Paulista, que na verdade era a aldeia de Ururaí, e a aldeia de Pinheiros. Então o que acontece? O Nóbrega, com medo dos Guaianazes se aliar com os Tamoios e invadir São Paulo, ele manda o Anchieta aqui em São Miguel, que era a tribo dos Guaianazes. Então naquele tempo vivia aqui 1.500 índios Guaianazes. Os portugueses começaram a invadir a terra dos índios. O Anchieta vai em Santos e pede pro cara que mandava em tudo, né, que era em São Vicente, que mandava em São Paulo, era uma pequena vila, e pede para ele proteção para os índios. Isso aconteceu em 1585. Ele vai e pede para o nome dele era, não sei o que, Leitão, como era o nome dele, meu Deus do céu. Bom, o seu Leitão era o manda-chuva. E aí ele dá para... Os portugueses estavam invadindo aqui e eliminando ou escravizando os índios. Então Anchieta vai em São Vicente e pede proteção para os índios de São Miguel, para os Guaianazes. O Leitão faz uma lei, registra no cartório de Santos, dando 6 léguas de terra em quadra para os índios Guaianazes de São Miguel. Ele foi aquele genocídio em São Miguel. Acabaram com os índios daqui. O Largo da Igreja, aí construíram a tal capela de São Miguel, né? Começou a construção e ela aumentando. E ali naquele pátio da igreja, onde é a praça, ali se transformou em depósito de índio escravo. Quando eles não tinham mais índio para escravizar e fazer trabalhar na terra, eles começaram a abandonar a terra de São Miguel, porque eles também não tratavam a terra e a terra parou de produzir. Sim, a maior parte da atividade econômica de São Miguel ao longo dos séculos foi atividade agrícola, na verdade, né? Isso aconteceu no século XVII, século XVIII, né? E até também no século XIX. E paulatinamente, a partir do século XVI, né, São Miguel foi se transformando de um aldeamento de indígenas em povoado de brancos, que exerciam justamente essas atividades agrícolas. Então, assim, o auge da atividade agrícola em São Miguel foi no século XVIII. Aí houve uma estagnação no século XIX. São Miguel Paulista só voltou a prosperar já perto do século XX com a atividade da cafeicultura.